abre alas aí para eu caminhar de novo até o telão. Eu vou falar de bastidor agora de um dos personagens, grande Cezinha, valeu, obrigada, um dos personagens desse tripé macroeconômico que o governo Luiz Inácio Lula da Silva está montando. Você tem Fernando Haddad falando de PPP de um lado, você tem Simone Tebet também e você tem Geraldo Alckmin, que assume formalmente na quarta-feira o Ministério da Indústria e do Comércio, o chamado MIDIC, que foi recriado por Lula. Alckmin estava ontem, ao contrário de Lula, que ficou numa salinha reservada com a família e os aliados mais próximos. Alckmin deu uma circulada, foi muito tietado também. E, claro, a gente fez ali o Cerca Lourenço, eu e Thaís Arbex, para tentar falar e arrancar alguma coisa do vice-presidente eleito. Primeiro, né, Alckmin está fazendo o possível para dizer que o time está azeitado. Como eu disse, é um tripé. A Alckmin vai trabalhar no desenvolvimento e no comércio exterior e tem um foco muito forte, que é um papel que o Lula deu para ele também de meta de curto prazo, que é reforçar o papel da indústria no PIB. Hoje a indústria tem uma contribuição, claro, valorosa, mas residual. A do agro, por exemplo, proporcionalmente bem maior. Alckmin e Lula querem colocar mais peso na indústria, fazer uma espécie de revolução aí no setor. Tanto que a CNI divulgou uma nota elogiosa à chegada e à indicação dele, a Confederação Nacional da Indústria, né, de Geraldo Alckmin nesse setor. Beleza, então ele está dizendo o quê? Esse time está azeitado, Daniela, esse time está funcionando. A prioridade é reforçar a área da indústria e utilizar isso, as relações exteriores também, para ampliar o mercado de trabalho. Ele quer uma contribuição forte do MIDIC no mercado de trabalho. Além de ver o time azeitado, o Alckmin estava celebrando o resultado da posse, uma posse feliz, com muita gente, calorosa, né? Ele estava já praticamente esgotado na hora que a gente encontrou na festa, foi um dia puxadíssimo, né? E dia primeiro, pós-Réveillon, estava lá com a vice-primeira-dama, digamos assim, a dona Lu também atendendo a todos, bastante tietado, inclusive pela militância histórica do PT. Aliás, inclusive, brinquei com o governador, que governador é a força do hábito, hein? Vice-presidente, vem pra cá, Thaís Arbex, rapidinho, que eu já volto pra cadeira para poder trazer você e o Naca aqui, mas a gente brincou com ele, né, Thaís, que a única gravata vermelha que se tinha na posse de Lula e do PT era a do ex-tucano. Geraldo Alckmin estava lá ostentando a garrafa vermelha. Eu falei, o dress code do vermelho ficou por conta do senhor, ele apenas sorriu. Mas está com um plano traçado e com a ideia de dizer que está ali, ó, muito dentro, muito junto dessa articulação do trio, do tridente, né, do tripé da gestão da macroeconomia no Brasil, Haddad, Simone e Alckmin. Para fechar, tá? Na outra vez com a qual eu consegui falar com o governador na semana passada, nas posses, né? Perdão, nas indicações do vice-presidente, hein? Vai ser duro isso, hein? Foram muitos anos chamando de governador, vai ser duro. Na última vez que eu consegui falar com o vice-presidente, na semana passada, quando o Lula estava terminando de indicar o time dele, ele disse, fez questão de reforçar que ele e Haddad estão numa relação muito boa e que ele está vendo a coisa muito bem feita. Assim como o Fernando Haddad, toda vez que pode falar, o cara que estava comigo na prefeitura é tão bom que foi para o governo Alckmin. Partidos diferentes, né? Aquela época oposição, mas juntos na ideia de fazer um bom governo. Para vocês terem a dimensão, o Haddad foi uma peça importantíssima também. Muitas das reuniões que selaram a aliança Lula-Alckmin aconteceram na casa dele. Então, essa relação de proximidade, ela de fato existe e eles estão tentando vender isso como um ativo para o mercado. Thaís? Sim, Dani, interessante porque lá na cerimônia no Palácio do Planalto eu consegui conversar com algumas pessoas bastante próximas a Simone Tebet e o que me disseram que, de fato, ela foi convencida a aceitar o Ministério do Planejamento, que ela de início tinha uma resistência, mas que foi convencida e que acha que pode contribuir muito nesse tripé que você está citando. O interessante de falar de Alckmin é que também lá na cerimônia no Itamaraty, no coquetel no Itamaraty, muitas faziam referências ao sorriso de Alckmin, da felicidade que ele estava ali. Então, Alckmin
está engajado nesse processo, sim. Ainda durante a transição, quando eu estive com ele no CCBB, ficou muito claro para mim que ele estava dando o tom. Foi ele o primeiro a vir a ser o porta-voz do ainda governo eleito, dizendo qual seria a prioridade. Foi ele o primeiro a dizer que a reforma tributária seria a prioridade. Foi ele o primeiro a tentar explicar quais seriam os caminhos, os primeiros caminhos econômicos adotados pelo governo Lula. Então, naquele meio de transição, quando o Lula ainda estava na Bahia, Dani, logo depois da eleição, me pareceu que Alckmin era o maestro daquela orquestra no CCBB, que ele não teria um papel secundário. E não me parece que esse será o papel dele. Gente, mandei aí no nosso time, chegou notícia agora. Luiz Inácio Lula da Silva confirma oficialmente que irá à homenagem de Pelé, o rei Pelé. Ele vai a Santos na terça-feira, amanhã, dia 3 de janeiro. Luiz Inácio Lula da Silva acaba de confirmar oficialmente que sim, vai ao enterro de Pelé. Amanhã, pela manhã, dia 3 de janeiro, em Santos. A gente tem aqui para vocês também a confirmação que chega agora da assessoria de Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, a gente volta a falar sobre economia, trazendo esse registro. Então, Lula, amanhã, a expectativa é que seja de manhã, às 9h, ele vai ao enterro de Pelé. Voltamos com a Thaís para ela concluir, voltamos a falar com o Fernando Nakagawa a respeito, então, desse tripé e que desse esforço de parte a parte de Lula e de Haddad e de Alckmin para dizer que há ali uma relação azeitada nessa dupla que toca a macroeconomia ao lado de Simone Tebet, esse grande novo tripé, um novo tripé econômico. Vai, Thaís. Dani, é legal lembrar que todos... durante muitos anos, sempre se referiram a Haddad como o mais tucano entre os petistas. Então, a gente não se surpreende muito com essa relação que Alckmin e Haddad estão estabelecendo. Me parece que, de fato, há um trabalho conjunto, haverá um trabalho conjunto, haverá um trabalho de muitas mãos, principalmente no que diz respeito à gestão da economia, mas, claro, tendo Lula ali como o grande definidor dessa política econômica. Naka, quero te ouvir um pouco sobre isso, assim, essa combinação Haddad e Alckmin, dois que são citados, claro, como presidenciáveis já para 2026, a política, ela se move, termina uma eleição, ela já está pensando na outra, você tem Simone Tebet, que também concorreu à presidência, então digamos assim, dali alguém vai ganhar um holofote para mais ou para menos, né? Então, como você disse, são muitas as faces dessa composição, inclusive a de disputa, digamos, aparentemente acima da linha da cintura, mas tem uma disputa interna por, digamos, projeção. O que eu tenho ouvido entre o pessoal do mundo econômico é que se tem tanta gente assim que quer disputar as próximas eleições, a economia tem que dar certo para que eles tenham alguma competitividade. Senão, todo mundo vai estar fora dessa lista de presidenciáveis daqui a 4 anos. E sobre hoje, mais cedo, me chamou muito a atenção como o Robson Andrade, que é o presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, avaliou de maneira um pouco diferente a nomeação e a chegada de Fernando Haddad e de Geraldo Alckmin. Ele chegou lá no CCBB, aí os coleguinhas jornalistas perguntaram assim: o que o senhor achou da nomeação de Fernando Haddad? Qual que é a sua expectativa? Aí ele disse: a expectativa de Fernando Haddad é positiva, porque ele trouxe, por exemplo, a pauta da reforma tributária. Mas e sobre Alckmin? Aí é uma solução fantástica. Então você teve uma diferença de tom muito evidente, ele não deixou nenhuma, não tentou disfarçar nenhuma diferença. E aí diz que é uma solução fantástica porque alguém que está trabalhando muito próximo ao presidente Lula e também entende, tem interlocução há muito tempo com vários setores da economia e da indústria, especificamente no que diz respeito à CNI. Agora, Alckmin, como um pacificador, ele vai ser um grande
balcão, né? Ele vai ser o grande poupa-tempo, obra do governo de São Paulo, que é a central de solução de problemas burocráticos. Vai ser ele lá para reclamar, todas as reclamações que chegarem do setor privado, de exportadores, da indústria, do comércio, tudo vai chegar no MIDIC ali para, ministro, a gente precisava de incentivo aqui, de acolá, não sei o quê. A Alckmin vai ter que trabalhar com este balcão lá em Brasília.